Ou o que é só uma materialização do meu porquê. Entendeu? O meu trabalho é só um megafone do meu propósito. Porque o que essa geração quer? Alinhamento. Eu quero que o que você está fazendo esteja alinhado com o que você crê. Isso é integridade. Entendeu? O que é hipocrisia? Quando você está defendendo família e você está no seu terceiro casamento. Fala do porquê. Então, quando o Marcelo veio e falou do movimento, a segunda coisa foi essa. Ele nos mostrou o conceito do Simon Sinek. Simon Sinek. E o Simon Sinek, livro cara... grande, hein? Mas os primeiros capítulos já te dá uma borrachuda. 3 dedos de livro, cara. Ele escreveu um livro chamado Start With Why, né? Comece pelo porquê. E ele, na verdade, foi um TED Talk que explodiu. Tem milhões, é um dos TED Talks mais vistos do TED. A qualidade é mó ruim, né? Horrível. Ele num cantinho, assim, numa lozinha. Mas foi um wall no mundo, né? No mundo. E aí, qual era a pergunta dele? Por que certas empresas têm um nível de fidelidade absurda e outras não? E certos líderes têm um nível de engajamento dos seus seguidores e outros não? Ele até aborda Harley, Disney, né? Ele aborda na palestra Apple, Martin Luther King e os irmãos White, que fizeram o primeiro avião que voa lá. Ah, tá. Então, ele vai falar qual é a diferença do Martin Luther King e de outros que estavam lutando também pela mesma causa na mesma época. Qual é a diferença da Apple e de outras empresas de tecnologia tão ricas quanto? Por que eu tenho esse nível de fidelidade com uma empresa assim e outras não, e com os líderes? E aí ele fala que é a forma que se comunica, né? E aí ele faz 3 círculos, um dentro do outro. Ele fala que do meinho ali, o núcleo é o why, por quê, depois o como e por último o quê. Né? Ele fala, a maioria das marcas se comunicam de fora para dentro. Então eu falo primeiro o quê, depois eu falo como e raramente falo o porquê eu existo. Então ele vai dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Motorola. Então na época você ia ver um comercial da Motorola e ela vai lançar um celular. O comercial falava? Primeira coisa, o quê? O que eles querem vender. Olha, a primeira imagem era o celular. Girando em 3D e não sei o quê. Tal. Aí, às vezes, ele falava como. Ele abre. Ele abre, vidro não sei das quantas, chip não sei das quantas. E ele me ensinava ali como era bem feito o negócio. Só que eu não sei o porquê a Motorola existe. Por que ela existe? Qual que é o propósito da existência da Motorola? Não sei. E aí, eu compro porque o que e o como me chamou a atenção. Então, ele pode falar assim, ó, e tá metade do preço da concorrência. Ou a bateria dura 3 dias. Pô, bateria 3 dias, eu estou precisando de um negócio desse. Ou pode cair do segundo andar que não quebra. Então eu estou falando do quê? Entendeu? E eu compro pelo quê? É os argumentos. Ele falou, quando você vai para uma empresa como a Apple, ela não se comunica dessa forma. Ela é de dentro para fora. Então, você já viu o primeiro comercial da Apple? Não lembro. Um teatro, assim, eles estão num teatro e todo mundo igual. Careca, os caras cabeça raspada de terno. E tem um cara no telão, careca, de terno, falando. Então, o cara que é o líder é igualzinho todo mundo. Entra uma mulher, uma loira com cabelo desse tamanho assim, com um maiô fluorescente, com um machado na mão, entra correndo e gritando no meio do corredor do teatro, joga o machado e estoura a tela. Entendeu? Lembrei. Foi o primeiro comercial deles. Eles estavam falando o quê? Think different. Pense diferente. Qual é o porquê da Apple? Inovação. Então, se a gente fosse fazer uma pergunta, o que a Apple vende? Inovação. Entendeu? Eu vendo inovação. Como que ela comunica o porquê? Celular. Música. Um computador. Não sei o quê. Entendeu? Então, o streaming é a invenção dos caras. Né? Ou o que é só uma materialização do meu porquê. Entendeu? O meu trabalho é só um megafone do meu propósito. E aí, eles comunicam dessa forma. E aí é muito louco, porque você fala assim, cara, seu celular dura a bateria 6 horas, por que você está com esse celular? O cara vive no cabo, né? Um celular de cabo. Exatamente, celular de cabo. Entendeu? E aí ele não troca. E se ele trocar, ele troca pelo quê? Por outro. Outro desse. Exato. E é o dobro do preço. E a tela, às vezes, o outro é maior, a câmera do outro é melhor, mas ele não está comprando por causa da tecnologia, mas por causa do propósito. Ele se acha inovador. Entendeu? Ele também tem um pouco desse propósito dele. Cara, no aeroporto, vocês vivem em aeroporto.
O cara abre, meu irmão, o Mac ali no colo dele, Acabou. ó, e acende a maçã aqui, ó. Acabou. Você pode ir por trás dele, não tá fazendo nada. Nada. O que ele tá falando? Deixa eu falar sobre mim. Deixa eu expor aqui Deixa eu te falar quem sou eu. Exato. Eu sou inovador, cara. O cara tá no Facebook. Eu sou contra o status quo. Eu desafio o normal. E ele abre. Já viu alguém abrindo assim, um Dell? Um Lenovo. Lenovo. O cara tá trabalhando. Se ele abrir o Lenovo, ele tá numa planilha. Ele foi obrigado a abrir. Ele ganhou esse notebook. Da Ele não empresa, comprou. né? Tanto que o logo da Dell, até 2, 3 anos atrás, quando abria, ficava de ponta cabeça. Era ao contrário. Os caras não pensaram Deixa em eu fazer mostrar um pra logo você. A minha que era empresa. pra mostrar. Ó aqui, Douglas. Olha aí, sobre você. Ó, a minha empresa. Tá vendo aqui. que o logo tá de pé? Quando ele fecha, tá de ponta cabeça pra ele, porque não é pra ele aquele logo. É pra pros mostrar. outros. O Dell, quando fechava, ficava de pé pro cara. Que louco. E ficava de ponta cabeça pros outros, porque ninguém abriu pra mostrar. Que legal, E aí, cara. isso que é muito louco. Por quê? A gente começou a entender qual é o porquê do Dizascope. Entendeu? Formar Cristo na nossa geração. É isso que a gente crê, que a gente manifestar o reino de Deus é através da imitação de Cristo. Só dá para manifestar o reino de Deus sendo parecido com Cristo. Não adianta eu ter uma fala alinhada. Não adianta, eu tenho que me parecer com Cristo. Esse é o nosso porquê. Então eu te pergunto, eu distribuir livro tem a ver com o meu porquê? Sim, que é assim que eu estou formando Cristo. Fazer uma conferência tem a ver com o meu porquê? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, tem a ver com o meu porquê? Depende do conteúdo que eu vou fazer. Eu tenho um podcast, trazer pessoas, tal. Entendeu? E aí todos os o quês têm que estar alinhados pelo porquê. Eu não posso ter nenhum o quê que não esteja alinhado no meu porquê, porque senão é um tiro no meu pé. Porque o que essa geração quer? Alinhamento. Eu quero que o que você está fazendo esteja alinhado com o que você crê. Isso é integridade. Entendeu? O que é hipocrisia? Quando você está defendendo família e você está no seu terceiro casamento. Entendeu? Uhum. Aí eu quero fazer esse projetão aqui, mas não manifesta o seu porquê. Entendeu? E aí é muito louco, porque a parte do cérebro, ele fala isso no livro, né? Que é responsável pelo porquê é diferente da parte que é responsável por linguagem. Então, geralmente, quando eu consigo argumentar por que eu estou na sua igreja, por que eu sou seu amigo, por que eu uso esse celular, você não conectou via porquê. Entendeu? Porque eu tenho os o quês na minha cabeça. A bateria, cara, a tela, o não sei o quê, é porque ele prega bem, é porque nessa igreja tem não sei o quê. Mas quando eu falo assim, não sei, cara. Quando aquele cara está pregando, tem vontade de subir lá e dar um beijo nele. Eu não sei porquê, eu não sei o que é. É porque o propósito dele é parecido com o seu. Porque o propósito da empresa é parecido com o seu. Entendeu? E aí ele entra na Harley, por exemplo. O cara fica 6 meses na fila, paga uma nota, mas porque tem uma comunicação de um propósito ali, prazer liberdade. Dele colocar aquela roupa conexão, de couro, né? Aquela tá jaqueta de couro, aquela logo nas costas, botar colocar a rock e esposa vai embora. atrás, voltar para... É uma juventude eterna, Isso. outras paradas, né? É então, a gente começou a entender isso, que a gente precisava comunicar o porquê. E aqui é uma coisa que é chave, até para vocês, e tudo que vocês estão fazendo, eu acredito que vocês estão se movimentando muito dessa forma. Quando você tem uma empresa, por exemplo, HP. HP, cara, é uma empresa de impressora. HP é uma empresa de impressora. E ela divulgou isso, as melhores impressoras, e as impressoras, impressora. A HP lançou um MP3. A HP lançou um Palm Top. Quem tem um MP3 da HP? Quem tem um Palm Top da HP? Ninguém. Porque as pessoas olharam para a HP e falaram, não, você não pode fazer. Você é de impressora que você está fazendo uma Palm Top? Você é louca? O que você está fazendo no MP3? Você é doida? Não, você não pode. Por quê? Porque você divulgou para mim o que você fazia. Então você é escravo do seu o que agora. Entendeu? Então tem uma pergunta que fizeram pro Davi, meu filho, né, de 8 anos. Qual a profissão do seu pai? E agora? Nossa, e agora? E aí ele foi muito sagaz, né? YouTuber. Ele escolheu da lista qual que vai ficar mais popular aqui na escola. Por quê? Porque o Douglas, eu estou tentando me definir por um porquê, não por um o quê. Então, eu sou um pregador? Sim. Também. Mas um YouTuber? Mas um escritor? Mas o pastor de uma igreja? Mas o líder de um movimento? Mas entendeu? Porque é um porquê. E aí, quando a Apple lançou um computador, legal. Mas quando ela lançou um celular, legal. Quando ela lançou um relógio, legal. Quando ela lançou o streaming,
Legal, a gente foi aceitando. Por quê? Porque você nunca me falou o que você fazia, mas o porquê você fazia. E enquanto for inovador, a gente vai comprar. Entendeu? Então é um desafio para nós isso. Entendeu? O que é o Morada? Entendeu? É você divulgar um porquê tanto, que as pessoas, o Morada vai... Entendeu? Transcende a parada. Transcende, tanto que a gente vai começar uma Porque marca de churrasqueiras agora. Exato. Vender casa, condomínio fechado, morada. Entendi. Cara, mas Morada dos altos. a frase que você falou, que o trabalho é o megafone do seu propósito. Essa frase é muito animal. Nossa, cara. Faz todo sentido. E aí você vai encontrar esse prazer em acordar segunda-feira. Né? Que os caras falam, não existe pessoas preguiçosas. Existem pessoas que não entenderam o seu propósito, né, cara? Louco. Porque é muito prazeroso você acordar. Jesus fala assim, João 4, né? Ele tá falando com a samaritana. E aí ele manda os caras comprar comida, né? Porque eles não iam entender a conversa. E aí ele tá conversando com a samaritana e tal, evangeliza ela, ativa ela, vira uma apóstola, né? Apóstola. E envia para dentro da cidade, ela sai evangelizando geral, tal, não sei o quê. Aí os caras chegam, né? E fala, come, mestre. Aí ele fala, já comi. Aí ele fala, será que ela deu comida para ele? Aí ele solta essa. Porque a minha comida é fazer a vontade do meu pai. O que ele estava falando? Quando eu estou vivendo o meu propósito, é comida para minha alma. É o que alimenta Quando eu, ele, exato. motiva. E aí é isso, cara. Você cantou 200 vezes, você está esgotado no corpo e alimentado na alma. Verdade. Porque você nasceu para aquilo. Então, quando eu estou fazendo a vontade do Clino. meu pai, eu estou alimentado, entendeu? Então, é muito Nossa, louco essa última isso, frase que falou, esgotado. no corpo, alimentado na alma. Quais foram as dificuldades, assim, do próprio Dizascope, assim? Ou de você mesmo, como alguma dessas coisas, assim, lidando com pessoas, ou falta de recursos, seja lá o que for. Como é que... Algumas soluções, cara, que você viu, assim, no meio do caminho? Eu acho, sim, que a maior dificuldade, isso é até hoje, é discernir a voz e a vontade de Deus nessa caminhada. Por quê? Porque tem muitas coisas que estão dando certo ou que deram certo. E eu acho que esse é o maior desafio do líder. Entendeu? Porque não porque está dando certo é para eu continuar fazendo. E para mim isso é entendeu? O que tira o nosso sono lá, assim. Sabe? Vou dar um exemplo. Conferência do Dizascope. Entendeu? Como eu falei, acabou 10 dias antes, acabou 90 dias antes, na Expo, né? A última na Expo, 7 mil jovens e não sei o quê. Qual que é o óbvio? Continuar, vamos pro Allianz, vamos pro não sei o quê e tal. Não sei. Não sei nem se é para fazer esse ano. Entendeu? Então, descontinuar o que está funcionando. Até eu gravando com a Madalena, eu falei, e até o Leandro Vieira, que acho que eu ouvi falando uma vez, ele falou assim, cara, a maior dificuldade não foi Noé gastar 120 anos fazendo a arca. A maior dificuldade é usar alguns meses e jogar fora. Exato. Mano, 120 anos fazendo um projeto. Entendeu? Que tinha final aquele. Usar alguns meses e Deus falar, acabou. Obrigado, Obrigadão, gente. viu? Vamos aplaudir a arca. Entendeu? Mano, eu ia fazer o Ark Church com certeza. Ark Church. Você abrir Você ia ali, abandonar, cara? Jamais. Não, cara, vamos deixar aqui. Vamos espação fazer top. um negócio. Faz um condomínio, museu condomínio. bíblico, né? Eu vi a mesma coisa anos atrás, né? Que o ministério é como uma arca, né? Exato, cara. Você está fazendo algo para cumprir um propósito e chega uma hora que também talvez ele se cumpra. Exato. Ele se cumpra Então, assim, e você precisa ter coragem de olhar para trás e falar tchau, qual que é a próxima coisa, Jesus? Descontinuar. E muitos ali param e agora quer pegar pedaço da arca e começar a comercializar e começar a fazer um museu. Ai, não seria uma má ideia e inteligente. Então, assim, ó, uma segunda dificuldade para mim é formar a galera. Porque o Dizascope pode estar extremamente centralizado em mim, né? Eu posso ter esse movimento de centralizar em mim a parada. Então, hoje, meu desafio tem sido formar pessoas. Né? Equity. Passar a bola para frente. Também uma das maiores dificuldades de um líder, né? Mas você sabe que é só assim que, na verdade, eu sou líder. Então, o que a gente tem que entender é que um pregador mais top da nossa nação não é um líder. Entendeu? Porque o que a gente não entende é que o Neymar não é um líder. O Tite é um líder.
Ele é um jogador. E a pergunta é, quantos gols o Tite fez? Rapaz. Nenhum e todos. Então, se eu quero ser líder, eu tenho que estar disposto a meio que sair de cena. Entendeu? Porque o meu papel é colocar os caras na posição certa e fazer eles jogarem para a gente ganhar um campeonato. Entendeu? Então, e não que esteja errado ser o Neymar, entendeu? Mas você vai ter que ter discernimento do que você é. Entendeu? Então, quando eu estou gravando meu vídeo e alcançando a galera, eu não estou sendo líder. Porque eu tô diretamente ligado à pessoa, à galera, e fazendo o serviço. Só que tem um limite para isso. Eu estava numa conferência e tinha um pastor indiano pregando. Cara sinistro, assim, né? E aí terminou, eu e a Val, espertão, falamos, pede pro pastor orar pela gente aí, né? Falei pro líder da conferência, né? O cara profeta, assim. Aí o cara orou pela gente e tal, e ele começou a profetizar. Aí ele batia na minha cara, devagarzinho, assim, né? Batia na minha cara e falava assim, why not 10 millions? Que o cara falou para ele que eu tinha 1 milhão. Ele falava, por que não 10 milhões? Por que não 10 milhões? Ele vai tirar na minha cara. E eu guardei aquilo. Falei, Deus, o senhor quer que eu sonhe com 10 milhões? Né? E aí eu comecei a orar e discernir aquilo. E, cara, eu senti muito forte no meu espírito. Sim, sonha com 10 milhões, mas não 10 milhões através do Dizascope. Talvez 10 caras que você vai investir que vão ter 1 milhão. Só que não vai aparecer seu nome em nada disso. Sabe, um dia eu estava no começo de ano fazendo planos, né? Para o ano e tal. Meu pai sempre me ensinou a fazer metas e tal. E aí eu falei, vou colocar uma meta aqui, cara. Pregar na maior conferência que eu conheço do mundo de jovens, assim, né? Vou pregar lá um dia em inglês, cara. Vou colocar essa meta aqui na minha vida, né? Pregar. Cara, senti claro de novo o Espírito falando comigo. Tem coragem de trocar esse sonho aí? Alguém que eu discipulei pregar na maior conferência do mundo em inglês. Só que seu nome não vai aparecer. Então, assim, esse tem sido hoje o meu maior desafio, cara. Assim, pegar essa galera ao meu redor. Tipo, o Abner tá aqui, cara. O Abner é o cara que eu acredito profundamente que Deus vai fazer na vida dele, cara. E eu olhar de verdade pro Abner e não pensar, eu vou formar um bom auxiliar aqui. Um bom braço direito. Não, cara. Vou formar alguém que vai ser maior que eu, cara. E, cara, é o DNA de Jesus. De Jesus, farão cara. as obras que eu faço e farão maiores. Exato. E é onde o maior BO da liderança, onde a própria liderança se vê. Não se vê, porque se visse, consertava. Mas é onde os maiores indícios de maturidade é quando vê alguém que está, assim, abaixo, fala assim, pelo menos no cuidado da vida, tendo um destaque naquilo que ele estava fazendo e começa a ser cortado e podado para falar E que, pra você ver, que é o Brunão, tratamento. Um dia eu vi o Sóstenes Mendes na casa de Zadok falando assim, pastores, imaginem Billy Graham, todos, imagine Catherine Kuhlman, imagine, começou a dar os nomes assim, dos dinossauros avivalistas, Leonard Ravenhill, começa a imaginar, foi dando os nomes e falou assim, agora eu quero que você imagine todos eles com 11 anos de idade, 12. Eu quero que você imagine eles entrando pela primeira vez na sua igreja. Minha pergunta é, eles seriam quem eles são debaixo da sua liderança? muito pesado. Eles se muito tornariam pesado. quem eles se tornaram no mundo debaixo da sua liderança? Você levaria eles para esse destino ou impediria eles de chegarem nesse lugar que Deus tinha para eles? Cara, Mano, é pesadíssimo. pesado.